Olá, muito bem-vindo. Mais um episódio do Pode Ir. E hoje para falar sobre os segmentos mais procurados e explorados em Portugal por empreendedores imigrantes. Vamos falar hoje sobre restauração, pastelaria e estética. Se você não sabe ainda o que significa tudo isso, fica aqui porque os nossos convidados de hoje são efetivamente representantes desses segmentos aqui em Portugal. Então, temos aqui hoje com muita satisfação, muita alegria minha, Irina, que hoje é uma pasteleira, confeiteira. No nosso país é assim, mas aqui é pastelaria, confeitaria, né? Sim. O Diego, que hoje é representante proprietário do Dom Burger, restaurante e hamburgueria, é isso? E Michele Trigo, que é esteticista e atua nessa área com a clínica dela aqui em Portugal, na Figueira da Foz. Muito bem-vindos. Obrigada pelo convite desde já. E é uma conversa e a gente já ajustou que essa conversa ela tem propósito, como todas as outras, de levar informação de qualidade, informação importante para o empresário, para o empreendedor que está migrando para Portugal ou já fez isso e precisa de informações nessas áreas. E por que a gente escolheu essas categorias para falar esse segmento de negócio? Porque existem outros que são tão procurados quanto, tá? Mas é porque existem algumas questões bem peculiares nesses segmentos que eu acho importante a gente tratar aqui. Bom, fiquem à vontade, vocês sabem que eu não apresento ninguém, mas já falei aqui um pouquinho só dos nomes, mas fiquem à vontade, primeiro as meninas, né, e eu quero que tenham muito gosto de conversar com vocês hoje sobre esse tema, porque tem muita gente que migra, que traz seus negócios para Portugal e não sabe como é que funciona efetivamente essa área aqui. Restauração, por exemplo, significa restaurante, né? E aqui também tem muitos bares, cafés e taxa, né? Eu vejo muita gente com esse nome. E tudo isso se resume à área da restauração, né? Me corrija se eu estiver errado. Tá? E a pastelaria, que foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei em Portugal, que eu vi em todo lugar, e quem me conhece sabe que eu sou amante demais de pastel. Todo lugar que eu via pastelaria, eu falava, gente, eu vou me fazer aqui nesse país de tanto pastel que eu vou comer. E no final era o quê? Confeitaria. Aí, é claro, a gente vai falar muito sobre tudo isso aqui, mas a área de estética também tem algumas questões bem peculiares, porque com alguns amigos e com algumas pessoas falando nos grupos que eu participo, que esteticista aqui não é a mesma coisa que é no Brasil, por exemplo. Então, para quem é dessas áreas e para quem quer migrar e expandir ou abrir um negócio, enfim, trabalhar nessas áreas aqui em Portugal, esse episódio tem a função de esclarecer e trazer mais informações possíveis para essas pessoas. Então, desde já, boa palavra a vocês. Eu sou a Irina e faço bolos que é exatamente do centro. Não comprei aqui na pastelaria Figueira de Foz, porque há bolos muito diferentes. Porque eu escolhi este caminho? Porque a meu coração mandou. A primeira coisa o que eu fiz é esta sua negócio, a última eu senti esta paixão grande, senti a vida toda, porque eu não conseguia passar assim frente da pastelaria, não entrar para não comer a bolo. Mas em Portugal, claro, o que permitia para pessoas mostrar bolos, o que tem bolos diferentes, é diferente completamente para portugueses também experimentarem outras coisas. E quando escolhi meu caminho para fazer negócio próprio, eu escolhi a pastelaria que eu fiz. Eu fiz algum curso de pastelaria na Ucrânia e até agora
continuo a fazer esforços para sempre, a cada mês, alguma coisa nova, a experimentar coisas novas, nunca paro. Se especializando. Pois, porque eu acho que é bom para eu saber mais coisas, para ter mais condições, para mostrar coisas melhores o que eu tenho do mundo. E, por exemplo, é a última, não é a última, é um pouco tempo que mostrei para foi o que é mochi, porque a mochi o que é encontrar na Mercadona outras coisa diferente, o que é posso comer. E por isso eu mostro para pessoas coisas diferentes, o que eu acho, eu escolho receitas mais saborosos, mais saudáveis, com menos calorias, com produtos alta qualidade, todas coisas melhores. E para começar este negócio, quando comecei a andar neste caminho, como imigrante, eu não sabia, e, por exemplo, eu cheguei na Figueira de Foz, não tinha conhecimento de pessoas. Eu comecei, posso dizer o que é com nível zero. Porque a primeira coisa, a pastelaria é uma coisa quando está mal para mal, precisa para pessoas conhecidas, quem vem comprar esta não online, é pessoas conhecidas. Quando cheguei na Figueira de Foz, foi nível zero, não sabia como, não sabia, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, e como começar, como vender meu produto. Mas Deus ajuda sempre. Encontrei, para começar, Microninha, uma equipa espetacular, e eles sempre têm fé para querer negócio próprio. E o que eles ajudarem para posso fazer é pastelaria. Eu pensei, na casa própria precisa alugar alguma pastelaria, mas para alugar precisa muitas condições, mas é tudo para pessoas que querem abrir negócio próprio. O que eu quero dizer é tudo mais fácil. Nós temos muito susto para começar alguma coisa. O que eu quero dizer, não precisa ter susto para nada. Se você quer andar neste caminho, Deus sempre ajuda. Sempre posso encontrar pessoas que ajudam para abrir alguma coisa, dizer alguma palavrinha, fazer alguma publicidade e tan. Mas e depois vai passar. Se você tem própria fé para ser produto, para ser negócio, e se você quer concursar aberto, porque eu queria para pessoas comerem coisas melhores, coisas do mundo, queria apresentar para pessoas de Figueira de Foz. Só por isso, se você tem para próprio fé para o próprio produto, eu acho este espírito transforma para pessoas. Sim. E pessoas aceitarem e depois vai experimentar e é tudo caminhando. E quanto tempo você já está aqui, Irina? Eu já estou em Portugal 16 anos. A primeira vez quando cheguei em Portugal, 16 anos atrás. Agora é a última 5 anos, vivo em Figueira de Foz. E comecei com calma, comecei meu negócio, mas os últimos 2 anos eu já registrei eu trabalho com recibo verde, é tudo oficial, mas quando eu comecei não tinha grandes coisas, grande movimento, é tudo andando. E agora estou só trabalho, no início eu trabalhei em outros lugares para ganhar dinheiro para criar meu negócio. Que eu quero falar sobre isso. O que Irina está a falar aqui, primeiro, Irina é ucraniana. Então, ela, em colocar o negócio dela em Portugal, teve os desafios como tem para todo mundo, né? Mas acho importante aqui ressaltar que
nós falamos português. Então, fazer o nosso negócio acontecer aqui tem o nosso desafio da comunicação, mas ainda percebemos melhor o que o outro está a falar. Com Irina não foi assim, né? Então, teve um desafio ainda maior e vários outros empreendedores que falam outros idiomas passam por essa dificuldade de não apenas enfrentar a sociedade local e a comunidade com que ela deseja a partir do nosso produto, como a tradução do idioma para entender, para compreender, para também, né, se fazer entender. Uma outra questão que ela falou que eu acho que a gente precisava parar um pouquinho para falar aqui é que muitos empreendedores vêm com uma ideia do seu projeto, ou vêm com o seu investimento, e não sabendo o que fazer, investem mal no primeiro momento, perdem dinheiro muito, e por vezes precisam trabalhar em outra atividade, né? Fazer alguma atividade aqui para voltar ou financiar o seu projeto original. Isso é muito comum acontecer em Portugal, né? Eu sempre falo muito aqui, eu falo sempre para as pessoas que quando me procuram via o direct, youtuber, qual que seja o meio aí, é que a gente tem que vir plano A, B e C, né? Porque a gente vem, que nem eu sou fisioterapeuta, dermatofuncional, e vim com toda a documentação para fazer equivalência aqui, o capal demora, né? Se a pessoa for, ou ela vem com uma grana para ficar esse tempo todo parada, quase um ano, para depois sair as equivalências e trabalhar, ou se vem com pouca grana, ela tem que já iniciar o trabalho. Então, aí, quando ela iniciar o trabalho, ela tem que vir com os outros planos, né? Ou, eu vou trabalhar com cuidador de idoso, que aqui comumente pega, se a pessoa é da saúde, né, no caso. Se eu vou trabalhar, se é homem, eu vou trabalhar com construção civil, então tem que vir aberto para trabalhar em todas essas áreas, que nem no Brasil. Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, tenho pós-graduação em CTI, tenho pós-graduação em ortopedia, tenho pós-graduação em dermatofuncional, atuei mais de 20 anos, publiquei livros na Avenida Paulista, em São Paulo, também fui para a China para especialização. Na minha região, que é São Paulo, em Baixada Santista, eu sou super conhecida, e a agenda enchia, assim, que eu precisasse fazer nada. Quando a gente chega aqui, a gente é mais um. E ninguém sabe quem você é. Ou você é massagista, você é esteticista. E tá tudo bem. Vindo, me conhecendo, voltando, pagando, gostando. Vai saber aos poucos quem é a Michele Trigo. E nas outras áreas, que nem a Irina, para montar a confeitaria dela, a parte dela, ela pode ter ido trabalhar em outra área que talvez não seja tão a dela, né? Ela poderia ter trabalhado na restauração, que não era a área dela, que ela que faz os confeitos todos de excelência, de qualidade, mas assim, ela foi no plano B para ela ter aquela carga para montar o próprio negócio. E eu também vim aberta para isso. Mesmo Você veio empreendendo assim, que você tinha o projeto, o plano de fazer o seu negócio aqui acontecer, como esteticista, com a sua experiência, com as suas especialidades, mas você tinha entendimento que podia fazer outras coisas até que isso se efetivamente se concretizasse. Sendo bem sincera, né, como aqui é um grande bate-papo, e eu acho que é legal, porque assim como eu vim assim, muitas pessoas me procuraram. Eu fiz no meu canal lá, explicando como fazer as equivalências e tal, mais 30 fisioterapeutas eu ajudei. Muito mais que isso nesses 2 anos. Muita gente me procura e eu falo a mesma coisa. Eu vim pensando em não trabalhar. Mesmo assim, eu vim com o plano B, que era todas as documentações para fazer equivalência. Mesmo assim, eu vim pensando que se eu precisasse trabalhar, eu, como já fui da enfermagem, eu poderia trabalhar como cuidadora de idoso. Só que aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que a cuidadora de idoso não é a cuidadora de idoso no Brasil que a gente conhece, né? A cuidadora de idoso aqui, ela cuida do idoso, ela dá banho, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela limpa a casa. Se é num lugar grande, ela também vai ajudar em toda a dinâmica. Então, não é só... Então, se você está falando de um asilo, né? Você não vai cuidar só do idoso, da medicação, como é no Brasil. Você vai cuidar de um todo. Vai passar roupa, vai trocar as camas, vai fazer outras coisas que não é do cuidador de idoso em si. Aqui em Portugal é assim, na verdade, né? Então, eu vim com o plano de... eu falo que no Brasil eu cheguei em todos os patamares da minha profissão.
eu fui gerente, eu fui coordenadora de grupos, eu dei aula para a faculdade de medicina, eu dei aula para medicina, eu publiquei livro na Avenida Paulista. Eu cheguei assim, tipo assim, eu sou realizada profissionalmente. Fui realizada profissionalmente no Brasil. Então aqui eu achava que eu não precisava provar nada a ninguém. Eu achava. Só que quando chega aqui, ninguém conhece você. Então, lógico, humildemente, eu fui de porta em porta, trabalhei a porcentagem e eu falo que o que é combinado a não ser caro, certo ou errado, a porcentagem que foi me dada, eu aceitei. Então, eu fui, trabalhei essa porcentagem, eu montei minha cartela de clientes, e depois de um tempo, eu falei, olha, tenho toda a documentação, estou totalmente legalizada, vou montar meu espaço. Mas não foi fácil também. É o processo. O processo não é fácil. E isso que eu falei sobre, quando eu cortei a Irina, sobre o fato de muitas das vezes a gente, enquanto empreendedor imigrante, passar por um processo de trabalhar para terceiros, trabalhar em outras empresas, até conseguir chegar no momento de trabalhar para o nosso negócio, é um processo muitas das vezes muito doloroso, né? E muitos empresários, pessoas muito qualificadas, pessoas com muitas especializações, como é o seu caso, né, Michele? Às vezes estão trabalhando em outras áreas muito distantes das suas especialidades, porque estão aí lutando para realizar o seu sonho. Então, assim, eu sou totalmente contra, não tem problema nenhum de falar isso aqui, a essas pessoas que prestam o desserviço de ficar postando nas redes sociais as grandes facilidades que vivem em Portugal de empreender aqui. Não é fácil, isso é conversa para boi dormir, né? Todo mundo quiser empreender de maneira séria, fazer o seu negócio acontecer, passa por um processo difícil de construção do seu nome, do seu negócio, da credibilidade com o cliente, não é? Irina tem os bolos mais maravilhosos que eu já comi em Portugal. Os doces mais perfeitos e, com certeza, teve o seu processo, né? Trabalhou para terceiros, eu sei que não foi fácil, que ela já compartilhou algumas coisas comigo. E do país dela, da onde ela vivia para cá, era outra cultura, né? Era outra maneira de lidar. Então, empreendedores que estão transitando para Portugal, em alguma dessas áreas que a gente já falou até aqui, ou na que a gente vai tratar agora um pouquinho com o Diego, eu acho que é muito relevante você planejar o que você quer fazer, mas, sobretudo, pesquisar como é que funciona essa área em Portugal, né? Porque no nosso país de origem, a gente pode dominar, pode ter todos os títulos, como era o caso da... E aqui, atravessou o Atlântico, desembarcou, acabou. As pessoas não te reconhecem com todos aqueles títulos, não é? Eu já ouvi muita gente falar, até essa semana, foi uma infelicidade ouvir uma amiga falar que uma pessoa muito próxima dela, arquiteta, e uma pessoa muito próxima dela falou, você é o que aqui? Não é incomum que a gente ouça aqui pessoas na verdade, não reconhecendo a sua trajetória, porque parece que quando a gente chega em Portugal, a gente zerou a vida, né? A gente não teve uma história, a gente não teve especializações, experiência, porque aqui, de fato, é um mercado novo e tudo é novo. As pessoas querem contar o seu histórico e a sua história de vida a partir daqui, né? Então, é importante a gente ter, sim, esse olhar humilde, esse olhar de resiliente, né? E fazer as coisas acontecerem. Para você, Diego, como é que foi, assim, recomeçar aqui? Conta um pouquinho da sua história. Então, Vanessa, meu nome é Diego Albuquerque e eu sou empreendedor no segmento de alimentação brasileiro e vim para Portugal por conta realmente da segurança. Essa é uma das maiores verdades, tá? Muitas pessoas falam isso, às vezes na busca de outra coisa, diz que veio para Portugal e ia buscando a segurança, mas assim, eu realmente vim buscando isso. A matéria de empreender em negócio, eu também era bem realizado no meu país, na minha cidade. Tinha algumas operações de alimentação, de hambúrgueres, e cheguei a Portugal e é engraçado que assim, você falou que parece que zera. Com matéria de conhecimento, de burocracia, realmente você zera a vida, você recomeça, tá?
São culturas totalmente diferentes. Por mais que a língua seja a mesma para a gente que é brasileiro, né? Apesar do português falar que a gente... o português nativo, eles dizem que a gente fala português brasileiro, e eles falam português, que é diferente da Irina, né? Que é ucraniana, mas na parte burocrática, realmente você zera. Eu falo isso porque, quando eu cheguei, já tinha todo o conhecimento operacional do Brasil, qualidade dos produtos, processo, mas quando você encontra a parte administrativa aqui na hora de empreender, realmente é muito diferente, tá? Eu falo isso porque parti aqui para poder empreender do zero e toda a parte burocrática se tornou realmente um grande dificultador de fazer as coisas acontecerem. Tá? A parte burocrática ela é muito devagar, os processos administrativos são muito diferentes. A parte de segurança alimentar, né, na restauração não é tão diferente assim. Tá? O que às vezes acontece no Brasil é que não é efetivamente executado da forma que tem que ser, mas é um conhecimento de todos que trabalham no segmento de alimentação. Aqui realmente é cobrado, tá? Toda essa parte de segurança, higiene alimentar, à risca. Tá? Portugal ele é um país pequeno, muito pequeno perto do Brasil. Portugal não é um país produtor, não é um país do agro, não é isso. Então, Portugal ele vive uma carga tributária muito alta para poder realmente ajudar o país a sobreviver. Então, a carga tributária quem paga somos nós, empreendedores. Eu acho que isso é uma informação de extrema importância para quem quer empreender aqui no país. Muito importante. E uma vez que a carga tributária é alta e o país ele não tem agro, ele não tem aquilo realmente que movimenta a economia do país, ele tem uma fiscalização muito forte em matéria de segurança alimentar, em matéria de espaço, carga tributária muito alta. Então, isso faz com que sobrecarregue muito quem quer empreender. Tá? São muitas taxas. Só uma ressalva nisso. As pessoas, às vezes, estão no nível de empreendimento no país dela de origem e nessa transição elas vêm com a cabeça de que elas vão ter aqui o mesmo nível de trabalho. O que é muito importante ponderar, e que eu acho importantíssimo nessa sua fala agora, é que existem aqui outras categorias de negócio e antes mesmo de você saber aonde você vai operar, é importante que você faça as devidas consultas jurídicas e contábeis para você se adequar no lugar que o seu negócio suporte aqui, financeiramente. Então, né? Não só financeiramente, mas um lugar que o seu negócio suporta fisicamente. Também. Isso é uma informação muito importante, mas assim, não é qualquer loja, não é qualquer local que ele comporta o seu ambiente de trabalho. Ou seja, existe alvarás específicos para cada segmento. E para cada lugar, né? Exatamente. A restauração, que são os restaurantes no Brasil, a hamburgueria, no modo geral, englobado, ele existe local específico. Então, assim, tem locais que, por mais que você faça uma obra física para poder adequar, tá, aquele local não pode haver uma restauração, não pode haver um restaurante. Então, assim, tem que ser consultado. E esses são os pormenores e os grandes detalhes que fazem a diferença. Por que eu estou falando isso? Porque foi aquilo que, no meio do processo, eu ia esbarrando. Eu estou falando isso, Vanessa, porque assim, acaba que o seu processo se torna muito oneroso, tá? E muito difícil de ser executado com base no não conhecimento. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é de extrema importância o trabalho que a Bework hoje oferece de consultoria. Isso daqui não é uma publicidade para a Bework, não é isso, mas assim, eu entendo esse trabalho muito, com importância muito grande, porque ela te reduz custos. Tá? Às vezes acontece de você estar prestes, todo preparado para poder abrir um negócio, você descobre que tem algumas outras taxas, algumas outras coisas que você teria que pagar, algum outro tipo de imposto que você não sabia, que além de você pagar ele, e você só pode ativar ele daqui a 20, 30 dias. Isso é muito comum. Acontece muito, muito, muito. É o que eu falei no começo do processo. A burocracia é muito grande. Também. Então, assim, não é só efetivamente pagar. Às vezes a taxa nem é tão alta. Às vezes acontece uma taxa de 30, 40 euros. Mas essa taxa, para cair no sistema deles, demora 5 dias.
essa parte burocrática é muito onerosa e demora muito. Então, empreender, no modo geral, ele é persistência, tá? É preparação, tá? E eu acho também que é um projeto bem elaborado. E a preparação entra o conhecimento, tá? Ou de alguma empresa que dá esse suporte, ou de pesquisa a longo prazo. E eu falo longo prazo, a longo prazo mesmo, porque culturalmente empreender aqui em Portugal é totalmente diferente de empreender no Brasil. Totalmente. Desde a área fiscal até o tempo de maturação de um negócio que a gente precisa investir tanto tempo e depois observar o retorno em tanto tempo. Aqui não. Mas isso se deve exatamente ao mercado, pelo conservadorismo, pela maneira como o mercado lida, sobretudo com os empreendimentos novos, demanda de uma credibilidade que o tempo é que vai nos conferir, né? Então, é muito comum que a gente se depare com negócios muito bons, que são brilhantes, mas que demandam de um investimento de tempo que a gente não conseguiu fazer, ou não conseguiu se realizar, né? É interessante isso, porque, assim, Vanessa, empreender é perseverar. Resiliência. Essa palavra, é se motivar todos os dias, quando entra um cliente, quando entra 2 clientes, ou quando entra 50 clientes. Esse é o grande dificultador. O empreendedorismo, ele tá no sangue. Tá? Ninguém cria ele da noite pro dia, ninguém fala, eu vou empreender agora, tá? Ele está na sua veia já, com base no seu processo de vida, tá? Eu acho que ele começa desde pequenininho, quando você, às vezes, está na escola, entendeu? E porque empreender está ligado à liderança, tá? E a professora pergunta, quem quer ser o representante de turma? Você levanta a mão, eu. Então, assim, Que ali vai sair é nesses detalhes aí que você começa a trilhar a sua vida de empreendedor. Você me lembrou uma coisa que é tão interessante, Diego. Quando eu era pequena, eu fazia, sabe, não sei se você foi assim com vocês, mas sabe capa de trabalho? A professora passava trabalho e tinha que fazer as capas, né? Os meus amigos começaram a me pedir, faz a minha também, faz essa letra para mim também, faz isso para mim também. Aí eu comecei a cobrar, eu falei, eu vi ali uma oportunidade de negócio. E me rendeu assim, uma suspensão naquela época. Mas assim, o fato de isso que você falou, levantar a mão, são traços que você começa a observar muito cedo em quem tem esse para negócio, né? Tudo vira uma oportunidade de negócio. Às vezes você está ali, está comendo em um lugar, eu sou muito assim, às vezes eu vou comer em algum lugar e chego lá e falo, cara, se essa pessoa fizesse isso aqui, ia arrebentar. Tenho vontade de falar com as pessoas, né? Então, Vanessa, e nesse detalhe aí que você está falando, você falou ser um país muito conservador. Portugal é. Sim. Isso cria uma dificuldade para novos empreendimentos. Tá? As pessoas que vão empreender, elas têm que entender isso. Existe esse dificultador. Em contrapartida, existe também a parte boa disso, que uma vez que o cliente ele chega até você e ele gosta, você fideliza ele de forma muito mais fácil. É verdade. Não é nem que seja mais fácil, mas é mais leal. Sim, né? Ele se torna seu cliente amigo, aquele que vai estar constantemente no seu negócio. Que isso também é uma característica cultural. Exatamente. As pessoas vão ali, se gostarem, ficam indo ali. Né? Então, assim, eu acho que um dos dificultadores de Portugal é a economia, tá? No modo geral, tá? A gente está acostumado com, quando a gente fala de Brasil, um país muito grande territorialmente. Então, se você abre um empreendimento para poder vender puxador de gaveta, você chega naquele local lá, ele tem 50 mil puxadores de gaveta e ele vende puxador de gaveta o dia inteiro. Se você resolve empreender em Portugal e abrir uma loja de puxador de gavetas, você tem que ter puxador de gaveta, você tem que ter cabide, você tem que ter um móvel. Por quê? A população é muito menor. Então você precisa de buscar exatamente coisas que complementam o seu negócio. Falando para dentro da minha operação, do meu negócio, eu sempre fui 100% hamburgueria dentro do Brasil, na minha cidade e tudo. E quando chegou aqui,
eu tive que abrir um pouco mais, olhar um pouco mais fora da caixa para poder buscar outros tipos de produto que pudesse complementar a minha operação. Então, hoje, dentro da minha operação de hambúrguer, minha hamburgueria, eu tenho uma linha de açaí, eu trouxe algumas porções diferentes que eu não tinha na minha operação no Brasil, tudo isso para poder complementar ter o produto completo, tá? O português, no modo geral, ele busca hoje, busca sempre um produto completo. Então, por ele vai em algum lugar para poder se alimentar, ele quer entrada, ele quer prato principal, ele quer sobremesa, ele quer um café fechando isso, ele toma café. Não, muito legal isso, na minha hamburgueria tem vinho, mas é muito legal isso, porque eu tenho cada dia lidar com mais portugueses. E eles viram para você e falam assim, vamos tomar um café da tarde? Vamos, aí eles se reúnem e aí abre a garrafa de vinho, e aí você fica assim... Quando alguém te chama para almoçar, vamos almoçar? Vamos lá no hambúrguer. Eu, pelo menos, não tinha lá. Hambúrguer, para mim, era um lanche. Eu levava as crianças para comer um hambúrguer no lugar do jantar. Aqui não, o hambúrguer é o almoço. É um jantar, né? Então, é muito comum as pessoas falarem, vamos almoçar? Aí vai na hamburgueria, né? Ou então, vamos tomar um café da tarde e abre um vinho. A cultura é muito diferente. Isso cria algumas barreiras dificultadoras para a gente, tá? E não só a questão de manias, jeitos. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de uma série de coisas, mas até a forma de se comunicar, tá? Empreender em Portugal, tá? Você precisa mudar a sua forma de comunicar, tá? Estão aqui pessoas com segmentos diferentes e tudo, a Michelle na área da estética, e assim, às vezes a gente tem que fazer a comunicação totalmente diferente para poder chegar, tá, no português, apesar de ele falar da mesma forma que ele é português. Mas assim, esses são alguns detalhes, tá, da parte de empreender em Portugal que a gente só descobre vivendo, né? Por isso que não tem. Por isso que eu falo que assim, uma assessoria na hora de empreender, pode ter certeza, não é gasto, é investimento. E pode ter certeza, economia. Essa é a palavra, Michelle, economia. Porque você vai gastar muito mais se você for sozinho. Muito mais. Essa é uma verdade. A Michelle falou agora há pouco da questão de, às vezes, você está disposto a trabalhar em outras áreas antes de abrir o seu negócio. E às vezes nem é disposição, às vezes é necessidade para você conhecer o mercado. Eu, quando abri a minha operação aqui em Portugal, a minha ideia, eu era líder em delivery na minha cidade, e a minha ideia era explorar isso, uma vez que eu vi que o delivery era muito fraco aqui, era muito devagar, tá? Existia muito mais takeaway, que é retirada, do que delivery. E eu fiquei pensando, por quê? Tinha habilidade em delivery, em processo, para poder fazer o produto de qualidade na casa do cliente. Eu falei, vou abrir um local onde eu possa trabalhar muito mais delivery do que até mesmo presencial. E aí, eu abri, eu não tive consultoria nenhuma, não tive apoio de informação nenhuma extra fora. E aí eu abri, e aí depois eu entendi por que o delivery é tão devagar. As taxas de delivery, tá, no segmento de restauração, na alimentação no Brasil, ela gira entre 9% a 17%. Aqui é 37%. Inegociável. Então, assim, as multinacionais, Glovo, Uber Eats, eles cobram tabelado. 30% mais imposto. Chega a 37%. Mais IVA, que é o imposto único aqui, né? Então, assim, e não tem margem de negociação. E aí eu abri uma operação pensando num foco maior de delivery, e aí não acontece, porque ou você repassa para o cliente, se torna muito mais caro, porque o dinheiro em Portugal ele tem outro valor. Essa colocação. No Brasil, a gente dá 5 centavos para o caixa, porque ele não tira o troco no supermercado. Aqui, 1 cêntimo, ele te devolve. E se você não aceitar, ele fica bravo com você. É verdade. Então, esse valor da moeda, não só de forma monetária, tem uma diferença muito grande, mas assim, o valor do dinheiro é totalmente diferente aqui. Então, para você trabalhar com o delivery, se tornava muito oneroso, muito caro. Então, você tem que criar alternativas, empreender isso.
É você tem a hora de sair de fora da caixa e olhar e falar, e aí, o que eu vou fazer agora? Eu trouxe do Brasil um aplicativo, que ele chamou de aplicação, que a gente adaptou, tá, com a equipe ou empresa brasileira, para mudar a moeda, para mudar tudo, para a gente conseguir operar aqui dentro, porque a área de informática também é muito precária aqui em Portugal. Digamos que é uma arismação. Os profissionais desse segmento, eles vão para outros países. Tá? Eles vão para outros países. Então, o desenvolvimento hoje que acontece da parte tecnológica aqui é muito pouco perto do que poderia. Isso gera menos concorrência, automaticamente menos concorrência, custos elevados. Então, assim, a gente trouxe uma aplicação do Brasil, um aplicativo do Brasil, para poder concorrer com os aplicativos fortes aqui, o aplicativo local nosso mesmo, só a nossa operação minha, que eu não pago taxa nenhuma e que eu consigo proporcionar para o cliente hoje um preço mais acessível para que ele possa usufruir muito mais do delivery, que é a comida, um produto de qualidade, o conforto da sua casa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso é empreender. Empreender é se deparar com um problema e agora? O que eu vou fazer? Vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos buscar isso. Se reinventar é o que nós todos fazemos e que todo empreendedor imigrante precisa fazer quando ele vem para cá. Seja com qual ideia maravilhosa ele tiver, qual negócio extraordinário ele tiver, ele precisa se perceber da seguinte forma: o meu negócio extraordinário, maravilhoso, era assim no meu ambiente. Nesse novo ambiente, como é que ele vai ser? Como que ele vai se comportar? Né? O que eu preciso saber? É importantíssimo que o empreendedor imigrante passe por uma assessoria com alguém que fale para ele, olha, esse caminho aqui é assim, é melhor que isso aqui tem essas implicações, isso aqui é um caminho mais difícil, porque ou você vai pagar por isso e realmente economizar um dinheiro de não sei quanto tempo que você ia fazer, quebrar a cara e pagar por isso e pagar 6 vezes mais se for real, né? Em relação ao real, você está pagando 6. Então, assim, todas essas questões que a gente está aqui falando, e poderíamos ficar muito mais tempo falando sobre peculiarmente cada segmento que tem aqui as suas questões, a gente pode resumir isso na seguinte questão. O empreendedorismo imigrante, ele, uma vez entendido em novo ambiente, ele precisa se perceber que aqui, como é que vai ser aqui? Como que eu vou fazer meu bolo aqui? Né, Helena? Se não conhece os produtos e não sabes onde comprar produtos. Esta é uma grande dificuldade, que nós temos produtos diferentes, não ganha. Mas na estética também é super difícil achar os produtos certos aqui. Lá a gente comprava na área médica, né? Fisioterapeuta comprava na área médica. Eu tô falando de um simples gel de ultrassom. Não tô falando nem nas partes mais da estética que são assim mais... o ácido hialurônico, não é isso. Eu tô falando do licenciados, não é. Básico. Sim. Assim, lá no Brasil a gente ia do lado dos hospitais, em clínicas que vendia para hospitais e fisioterapeutas. Aqui a gente vai em loja de cosmético. Só que até achar isso, a gente ia em todo lugar que vendia coisas para médicos e eles falavam, acabou. Aí eu falei assim, poxa, mas quanto que vai chegar então? Porque eu já fui em tantos. Aí um bendito pessoa falou assim, não, é ali, na loja. Onde? Não, mas eu achar que... Onde você comprar produto? Eles acham tanto sobre este produto. Só os anos. Mas sempre acabou. Elas não habituadas, por exemplo, como eu vou para alguma loja de cake design, eu compro algum produto e sempre acabou. Só eu compro este produto e nada mais. Eu nunca tenho. Se hoje, nesse momento aqui, pensando no segmento de vocês pudessem deixar aqui uma mensagem para cada profissional que pensa em vir atuar no seu segmento, qual seria? Suporte. Eu acho que essa é a palavra. Busque suporte com a empresa, uma pessoa que preste esse serviço. Eu recomendo a Billwork, né? Mas assim, é apenas a recomendação pessoal, tá? Mas assim, eu acho que esse vai ser o grande divisor de águas de fazer o seu negócio dar certo e se motivar a cada dia. Porque são muitas dificuldades que você encontra no meio do processo, do caminho, e se você não tiver o suporte, uma orientação,
a possibilidade de você parar no meio do caminho é muito grande. E às vezes você se depara com outra situação. É que você já investiu tanto dinheiro que você não pode mais parar no meio do caminho e você tem que colocar mais dinheiro no negócio. Então, uma vez que você tem o suporte, tá? Essa consultoria, você consegue realmente botar o projeto no papel a ser executado da forma que tem que ser. Eu acho que é isso, é suporte. Eu acho que é o conselho que eu dou para quem busca empreender numa cultura diferente. Eu acho que é isso. Obrigada, Diego. E você? E você, meio? Olha, então o meu processo ele se tornou um pouco mais diferente. Mas assim, no Brasil, eu tinha consultório, né? Que lá é consultório, aqui é sala de atendimento, né? Eu tive consultório em 2004. Eu montei também o Integrar Centro Cultural Terapêutico, LTDA, que era com vários profissionais da saúde, né? Que era para a gente ter todos trabalhando juntos em prol do único cliente. E trabalhei também na estética, então lá a gente trabalhava 6 horas em vários lugares, lá eu sabia todas as leis. Lá pra gente tirar, abrir meu consultório, eu tinha que ir no CREFITO, um órgão, né, que é a ordem dos fisioterapeutas, lá o CREFITO, e eu pagava só lá um certificado do CREFITO, colocava na parede, e pronto. Eu tinha faculdade, tinha as pós-graduações, só ia a ANR, a norma regulamentadora do Ministério da Saúde, sabia se você tinha pós em determinadas, né? Quando eu estava em consultório, eu atendia dermato funcional. Então, tinha pós naquilo para atender aquelas coisas que da minha área eu podia. Aqui, a gente começa do zero, acabou tudo. Realmente necessitaria, sim, de ter uma consultoria. Economizaria, como eu falei, né? Não é questão de... A gente economiza muito mais. Eu digo que eu quebrei muito a cara. Eu tenho um canal no YouTube. E no meu canal do YouTube... Eu acho que, eu falo ainda que, embora ele tenha muitos seguidores, muitas visualizações, e como eu não vendo nada, eu não vendo passagem, eu não vendo viagem, eu não vendo books, eu não vendo meios de vinho, eu não vendo nada, eu passo a minha realidade. Então, eu acho que eu falo muito a verdade ali, eu falo muito a minha vida, o meu processo, e eu deixo bem claro, esse foi o meu processo. Foi assim para mim, né? Lá. E o pessoal gosta, porque eu falo bem verdades, eu ainda falo, não tô pondo. Tem gente que às vezes fala, você tá aí, não quer que a gente vá. Não é isso, eu tô dando um alerta pra pessoa, quando ouvir, saber que é assim. Uma vez a Diego falou uma coisa dessa comigo, que quando vai dar uma dica ou falar alguma coisa com alguém tem essa impressão, né, Diego? Sim. Porque você é dessa área, então não quer que eu entre nessa área. Ou você tá aí e não quer que eu venha, não é nada disso. Nem no meu caso, né? Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, mas quando a gente fala aqui dermatofuncional, as pessoas não entendem porque é um ramo novo na fisioterapia aqui em Portugal. A Ordem dos Fisioterapeutas começou há 2 anos apenas, então também é novo. Então, quando eu vim em 2019, eu fiz a equivalência pela ACSS, que é o órgão aqui regulamentador da saúde, e sairia uma carteira que você poderia trabalhar, né? Então, se eu fizesse pela faculdade, a CCS, eu não poderia trabalhar, eu teria que ter essa carteira. Formação é importante, né? Para fisioterapeutas e para animados tradicionais. Então, assim, que nem o Diego falou, o processo burocrático é muito grande. E na nossa área da estética também é. E as pessoas pensam que não, mas sim, é bem burocrático. Eu vou falar como fisioterapeuta e como esteticista. Eu não sou esteticista, mas eu sei que tem muitas pessoas que são esteticistas faculdades no Brasil e também eu sei como que elas podem vir e fazer de uma maneira legal aqui, né? Então, como fisioterapeuta, eu tive que passar por esse processo. É gasto, né? Eu gastei 2 vezes, gastei pela CSS, depois mudou a lei e aí eu tive que gastar pela ordem. E aí a gente paga a ordem. Para ter um espaço aberto, eu usando fisioterapeuta, dermatofuncional, mesmo estando lá fisioterapia e estética, né? Eu sou Michele Trico, fisioterapia estética, né? O meu local. Por que eu ponho estética? Porque as pessoas não sabem que é dermatofuncional. Hoje mesmo me ligou umas 2, 3 pessoas querendo marcar consulta para dermatologista. E eu não sou dermatologista, sou fisioterapeuta dermatofuncional. Então eu não prescrevo. E aí eu explico tudo no telefone, porque a pessoa não sabe o que é, né? Normalmente quem me liga são os portugueses. E tá tudo bem não saber, porque é um nome novo. Para mim é ótimo. Para quem é fisioterapeuta está assistindo dermatofuncional, vir para esse ramo também é maravilhoso, porque a gente acaba tendo uma bagagem muito maior do que as pessoas que se formam aqui na estética. A estética aqui em Portugal é 1 ano e meio. No Brasil tem faculdade, aqui não tem.
Então, a gente tem um conhecimento maior, né? A gente faz 5 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação, fora a minha bagagem que eu atuei no Brasil. Várias especializações. Todo ano eu me atualizo, porque isso muda rapidamente. Foi o que a Irina falou, né? A gente está sempre se atualizando. A gente está em fevereiro, eu fiz mais já gastei 2.500 euros em curso. Então, assim, eu tô sempre me atualizando porque muda. E também para a gente saber onde vem os produtos que a gente quer executar naquele procedimento. Porque aqui é totalmente diferente do Brasil. No Brasil, eu falo assim, eu vou comprar na Ádicos. Eu vou ali do lado dos hospitais, que tudo do lado do hospital, é tudo na parte médica, eu vou lá comprar que tem. Aqui não. Tanto é que eu criei 2 métodos aqui, né? O método Michele Trigo de drenagem linfática, estética e terapêutica. Mesmo porque eu vi essa dificuldade, chegou muita gente na Marquesa, que eles não sabiam a diferença de você fazer uma modeladora numa paciente que tinha um comprometimento vascular grande. E dá para você modelar a parte do abdômen e na parte das pernas, você tem que trabalhar com a drenagem vascular, né? E o pessoal aqui não sabia essa diferença. E aí eu tive demanda tanto de aluno quanto de pessoas, né? De clientes. E aí eu criei esse método, patenteei, tenho registro dele, né? E comecei a dar cursos sobre ele. E também criei um método de recursos avançados terapêuticos, que é a parte a pós-operatória na cirurgia plástica. Porque o pessoal opera, diferente do Brasil, né? No Brasil eu trabalhava numa equipe, um dos meus trabalhos era num espaço que tinha vários médicos cirurgiões plásticos. Então, um era rinoplastia, o outro era abdominoplastia. Cada um tinha a sua especialidade. Então, você sabia, veio do doutor Saldanha, é assim, veio do filho, é assim que eu tenho que trabalhar. A gente já sabe até como que vinha a cirurgia e como proceder. Aqui não. Aqui a gente pega de Marrocos, de Turquia, do Brasil, e chega a pessoas com vários especialistas diferentes, e chega na tua mão 30 dias antes, com fibrose instalada, com dificuldade, com necrose, com diversos problemas ali, né? E aí, como eu fiz minha especialização na China, e nessa especialização incluía o uso do ultrassom terapêutico, então eu uso ultrassom no pós-operatório de cirurgia plástica, não é como no Brasil, nem como em Portugal, como na China, né? E aí também patentei esse método dos recursos avançados para toda e qualquer clínica aí na sua marca. Aí eu falo que te ensino 5 procedimentos de cirurgia plásticas mais comumente utilizados no Brasil e no mundo, e como proceder neles, né? Você dá esse curso para empreendedores, que queiram vir atuar na área de estética visual? Eu dei para esse final de semana, foram 2 fisioterapeutas. Uma que chegou há pouco, até falei para ela, já tirou essa carteirinha, senão eu te ajudo. Porque a outra que estava, eu tinha ajudado. A outra, quando ela estava... quando era acesso, eu estava fazendo o processo do meu marido, eu fiz o dela junto, né? Assim, eu ajudei ela no WhatsApp. E ela falou assim, eu paguei para fazer e tal. Porque, assim, o processo para você fazer equivalência e tirar a carteirinha da Ordem dos Fisioterapeutas aqui em Portugal, você consegue fazer sozinho, né? Agora, quando você vai abrir o seu espaço, aí já não. Aí você tem que passar por um contabilista, passar por um advogado. Que nem no Brasil, quando eu tinha meu consultório, eu ia lá no Crefito, que seria a Ordem dos Fisioterapeutas, tinha lá o certificado que eu abria, eu podia atuar, podia vir a fiscalização que for, eu estava dentro da lei. Os parâmetros. Né? Porque eu tenho a faculdade, tenho a pós-graduação. Aqui em Portugal, eu tenho que ter a equivalência da minha faculdade, né? Então, da minha pós-graduação também. Aí, como cada pessoa falava uma coisa no começo, né? Não, você é de informação. Você tem que ter 2 cursos por Condigerte, que aqui a Digerte, que é o reconhecimento em Portugal, né? O curso com reconhecimento em Portugal. Aí eu tenho lá uns 8 cursos com Digerte, já, porque se vier, eu falo assim, olha, eu tenho equivalência aqui, eu tenho as Digertes, eu tenho aqui, se eu atuo nisso, eu também tenho, todos que eu atuo, eu tenho Digerte junto. Agora, essa questão de fazer a sua equivalência ou as especializações aqui, ou as 2 coisas, também faz parte de um processo que tem que entrar nesse planejamento da implantação aqui desse negócio. Todos os documentos, né, grade curricular, conteúdo programático, o diploma, no Brasil, você tem que começar esse processo no Brasil.
Você tem que ir na Se pretende atuar como esteticista aqui. Aí tem que pegar todos esses documentos e ir na faculdade, pedir, ver onde elas assinaram, reconhecer a firma da assinatura e depois fazer a apostila de raia. Depois que fez apostilamento de raia, vir para cá. Aí quando chegar aqui, aí vem contato hoje, né, agora, em 2024, entrar em contato com a Ordem dos Fisioterapeutas, que lá tem tem um site e lá tem o passo a passo. Mas precisa, antes de você, quando você chegou com esses documentos, você precisa o quê? Ir em alguma faculdade fazer a equivalência. Então, eu falo, todo mundo que me pergunta, eu falo assim, vai dar trabalho, você vai sentar e vai bater sua grade com a faculdade de Lisboa, de Aveiro, de Porto, qual tem fisioterapia, e você vai bater. A que mais parecer com a sua grade, você dá entrada. Porque se você deu entrada e foi negado, você não pode mais dar entrada. Você não vai fazer mais equivalência cultural. Entendeu? Então, é uma dica super válida. muito importante. Muito importante. E isso que sirva também para outras categorias que precisam fazer equivalência para a categoria também. Tanto quanto todo verdade. Justo. Todo mundo que quer fazer essa equivalência e precisa, seja em qual curso for, né? Qual graduação tiver, essa dica é super válida. Eu lembro que o meu marido está fazendo mestrado, isso, e ele tentou um ano e não entrou, não foi aprovado para participar para fazer a prova, e aí ele desistiu, porque ele foi informado de que ele não era compatível para fazer o mestrado aqui. Esse ano, abriu novamente o mestrado no mesmo curso, e aí ele se inscreveu novamente e foi aprovado para fazer a prova. Fez e passou em primeiro lugar. Então, assim, a divergência de informações, às vezes, não é amiga do empreendedor que quer fazer a sua a equivalência da sua especialidade, mas é importante que a gente persista, procure pessoas que saibam, que tenham referências na área de fisioterapia. Não é por acaso que você está por aqui, que está aqui com a gente hoje, representando a área de estética e beleza, porque, afinal, as áreas de equivalência e de especialização acabam se encontrando, né? Mas na área da estética, no caso, a pessoa que tem faculdade no Brasil, então, na área da fisioterapia, fez esse procedimento, chegou com a documentação, deu entrada na faculdade, que você já bateu lá no site da DGART, qual que bateria mais, deu a entrada na sua faculdade. Quando sair a equivalência, aí você dá a entrada na Ordem dos Fisioterapeutas, que são 12 passos e vários documentos nesses 12 passos. Aí saiu, aí depois que sair seu cartão, você pode trabalhar. Então, olha a burocracia e o tempo, né? Você fica parado, que você precisa para poder trabalhar. Então, na área da fisioterapia, aí vamos supor, eu quero abrir meu negócio, que foi o meu caso. Eu tenho que ter aqui em Portugal, eu tenho que me registrar. Ninguém falou, inclusive eu fui em contabilista e advogada, não me orientaram. E aí eu liguei, eu sou assim, uma pessoa mais nada, a gente vai atrás. Aí eu liguei, eu tenho que ter o RS, que é a entidade regulamentadora da saúde, que é ERS mesmo. Então, todo mundo que for da saúde, fisioterapeuta, farmácia, nutricionista, todos da área da saúde, para atuar em Portugal e passar o recibo verde, tem que ter ERS. ERS. E aí, quando é o espaço, eles têm umas taxas, né? 1.000 euros quando é o dia todo e 400 euros quando é meio período. Eu não trabalho das 9 às 9, como eles colocam lá, mas eu prefiro pagar com assim, que se qualquer horário que eles forem, eu tô lá e não vai me dar problema nenhum. Então, porque é uma outra questão importante. Mais do que ter problemas, entendeu? Os órgãos reguladores efetivamente funcionam. Então, o que você falar que faz, você tem efetivamente que fazer, né? Porque os órgãos separa, né? Sim, ele separa. Esse eu pago 1.000 euros anuais no primeiro ano, depois ele vira 500 euros anuais. Paga a Ordem dos Fisioterapeutas. No espaço, na Ordem dos Fisioterapeutas, já tem junto 2 seguros, que no Brasil a gente faria separado. E aqui é obrigatório os seguros. E em tudo, tá? Em tudo é obrigatório. Eu não posso, eu vou pesquisar, vou pagar a ordem, vou pesquisar esses seguros em outro lugar. Não, você tem que comprar, fazer o seguro da Ordem dos Fisioterapeutas de Portugal. Esse acabou, tem que pagar e pronto. Você paga em 12 ou você paga anual semestral. Então, também pago por isso. Então, não é assim, eu só tenho um espaço ali, vou ver se tem água, luz,
eu ver se tem licença na prefeitura e pronto. Não, é muito mais que isso, não, Sara. E isso tudo deve ser considerado na hora que você quiser fazer um tratamento estético ou precisar de uma fisioterapeuta certificada. Entenda todo o processo que tem para esse profissional atuar aqui, sobretudo quando ele é um empresário migrante, que ele teve que passar tudo que ele trouxe na bagagem, teve que ser devidamente certificado, reavaliado, né? Os fisioterapeutas, isso vai entrar em contato com a DGET. E por algum motivo, porque eu tenho um grupo de fisioterapeutas, né? Eu faço parte do grupo de fisioterapeutas de Portugal, de todas as regiões. Porque foi eles que me ajudaram, inclusive quem é, se liga, não sei o que eles falavam. Então, assim, se eles não conseguirem, vamos supor, mandou a grade curricular para, se vier, antes de vir a negativa, tentar fazer as horas que faltam. Faltou horas em tal matéria. Você falar para a faculdade, faltou, então eu faço essas horas, né? Que aí você vai fazer mais 6 meses, mais 1 ano e tal. Eu acho que esse assunto é um assunto que ainda tem muitos desdobramentos. E eu vou tomar liberdade de deixar aqui uma indicação nossa aqui da Biowork, para qualquer pessoa que estiver assistindo e que precisar de informações mais detalhadas. E olhar também lá no seu canal, que eu acho que lá tem muita informação para essas pessoas que estão nesse processo ou que querem dar entrada nesse processo. Pode ligar para mim, ela quase não faz nada. Ela só fiz a WhatsApp, você tem esse ponto. Não. Então, aí, brincadeiras à parte, eu acho que é isso, porque são muitas nuances desse assunto e as peculiaridades para si, para validar o diploma ou para fazer alguma validação específica, ou, enfim, eu acho que isso... E para avaliar terceiros, você tem que ter tudo isso bem. Exatamente. Entendeu? Então, quando eu comecei a validar eu comecei carreira aqui, né? Trabalhando para terceiros, pagando porcentagem. E aí ainda eu tinha gasto com material, ainda pagava porcentagem do que eu fazia, o que eu ficava era minimamente. Mas e eu tive por trás todo esse gasto, das equivalências, entendeu? Foi bastante coisa. E para a área da estética, os esteticistas, porque no Brasil tem a faculdade de esteticista, né? E a pessoa que vem com a faculdade para cá, me procuram também. Infelizmente, aqui não tem faculdade de estética. Então, aqui tem um curso de 1 ano e meio. Eles vão ter que fazer de novo esse curso de 1 ano e meio de estética aqui. Que aqui a estética é unha, depilação, facial e corporal. Então, a pessoa vai fazer um curso de estética de 1 ano e meio. No Brasil, é 3 anos só facial e corporal. Não entra unha e não entra cabelo, não entra depilação, a cera, essas coisas não entram. Entra depilação a laser. Aqui não, aqui entra depilação a cera, entra manicure e pedicure, entra facial e corporal. Em 1 ano e meio. Né? Então, já, assim, resumindo bem, a área de estética no Brasil é totalmente diferente da área de estética aqui. Não é à toa que no Brasil, no Brasil é referência mundial, né? E ainda está como referência mundial. Muita gente vai para o Brasil de diversos lugares do mundo fazer cirurgia plástica, fazer procedimentos estéticos, né? Aqui, porque, querendo ou não, que nem eu faço harmonização corporal, harmonização facial, com uma técnica de terapias combinadas, que também é uma técnica que eu desenvolvi, falando lá da membrana da célula, uma coisa bem mais específica para fazer, para implantir, para a gente pegar, ou fazer a apoptose, a morte celular do adipócito, enfim. E dá certo, eu tenho resultados, eu tenho muitos depoimentos, muitos anos depois, porque a minha bagagem e o meu conhecimento se torna diferente da pessoa que fez 1 ano e meio, não desmerecendo. Eu dou aula para as pessoas de 1 ano e meio, mas é o que ensinaram para eles aqui, eles não têm culpa, né? E eles estão também buscando conhecimento. E a gente está aqui para falar de informação. A gente está falando de informação. Sim. Eu acho que todos são válidos. Mas, assim, as pessoas, a única coisa que eu, como fisioterapeuta dermatofuncional, consigo fazer minha equivalência aqui. Agora, o esteticista, como fez a faculdade de estética lá, mesmo tem esteticistas excelentes, que trabalham muito bem, mas quando chega aqui não consegue, vai ter que fazer o curso de 1 ano e meio para pegar a certificação daqui, pela DGET, e aí a expertise dele desse tempo todo no Brasil é que vai fazer a diferença dele no trabalho efetivo e desenvolvimento. No trabalho efetivamente. Então, eu acho que é tudo válido. Não vai desmotivar, então eu não vou. É só uma questão informativa e também de conscientização. Conscientização, isso. Para que as pessoas não achem que
não apenas não vai ser fácil, como também demora de um tempo que muitas das vezes não está dentro do nosso plano, né, de imigração. Eu vim para cá devido à segurança, né? Eu sou da Baixada Santista, litoral de São Paulo. Então, eu vim devido à segurança. Foi difícil para mim me adaptar. O primeiro ano eu sempre queria voltar. E ainda estava no meu ano sabático, que eu só ia passear e fazer equivalência. E é onde eu fiquei blogueira, canal do YouTube, e mostrando minha vivência. E talvez não da maneira mais correta, porque era a minha vivência, não é a vivência de todos, né? E aí depois eu vi que, tipo, no Brasil tinha minha agenda lotada nos 3 empregos, porque eu trabalhei desde 98 no hospital, então eu conhecia todos os médicos, as pessoas todas, as médicas, já também davam cliente. E elas eram minhas clientes, na verdade. Muitas delas eu estava trabalhando na Espaço Laser já, na Dermato Funcional, que foi meu último emprego no Brasil. Elas me ligavam, ai, Xerinha, eu tô travada, vem aqui. Essa é até a pediatra da minha filha. Minha filha tem 20 anos, gente. Na época, minha filha tinha 15 e ela falou, vou atender a Vitória até os 18, uma fofa. Não, vem aqui, não, senão não vou atender, não consigo ir pro hospital. E aí, dava 10 horas da noite, o marido dela ia lá me buscar, porque eu não dirigia, eu ia lá, reabilitava a coluna dela, ela ia trabalhar e eu voltava pra Dermato. Então, tipo, eu trabalhava, se eu deixasse, eu trabalhava muito, inclusive 24 horas. A minha especialização na China, quem pagou pra mim foi um cliente, foi um paciente. E ele é tetraplégico no Brasil e com a especialização ele ficou paraplégico. Isso porque ele não foi fazer a célula-tronco lá. Ele só pagou a minha especialização e reabilitei 8 vértebras. Então, assim, eu tive sempre anjos na minha vida, porque eu falo que até os 11 anos, eu vivi a vida de princesa, com minha pai, minha mãe, e a gente tinha babá, a gente tinha empregados, a gente tinha tudo. E depois eu falo que eu fui do luxo ao lixo, né? Então, até dos 11 aos 16 anos, foi uma fase muito ruim, passei fome, tive muitas dificuldades. E a minha meta sempre foi estudar. O estudo vai me fazer essa diferença. E eu nunca fui puxar saco de ninguém, né? Em nenhum emprego. Eu tenho um problema sério. E eu acho que as pessoas que são puxar saco, eu acho que acabam conseguindo talvez alguma coisa a mais. Mas eu sempre me destaquei nos lugares que eu trabalhei, sempre ganhei, eu tenho um certificado de melhor funcionária do ano, funcionária disso. Porque realmente eu atuava na saúde como se gostaria que atuasse com meu pai, com a minha mãe, né? Eu sofri abuso durante 5 anos, então minha infância, essa adolescência foi bem difícil. Fui emancipada com 16, fui morar sozinha. E aí todo mundo falava, Michele não vai dar em nada. Michele é um caso perdido. Porque eu era muito bocuda, eu brigava mesmo, eu discutia e precisava do emprego, né? Mas se eu estava certa, E aí eu falava assim, não, o que vai fazer diferencial é o meu estudo, é o conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém nos tira. E assim, a cada 36 horas dormia 8, me formei, fiz todas as especializações, migrei. Quando eu migrei no primeiro ano, ainda vim com aquele pensamento que a gente não iria trabalhar devido à reserva, devido à aposentadoria do meu marido. Eu achava que dava. Mas a aposentadoria em real, convertendo para o euro, e aí você quer passear, você quer viajar, você quer ter os seus luxos. Você é menina, você quer ter essas coisas. E aí eu falei, não, a filha estudando o dia todo. O marido, eu falei, não, quero também. Aí tanto é que o espaço a gente abriu 1 ano e meio, e meu marido trabalhava para terceiros. Aí eu falei assim, não, você vai trabalhar comigo. Se em 3 meses você não fizer o salário mínimo de Portugal, você vai embora. Mas fica 3 meses comigo. E meu marido não pega um celular, ele não sabe nem pôr no stories. Ele não sabe pôr mesmo, tá? Ele não é da rede social. Ele tenta. Ele até tenta. Eu falo, pô, Vanderlei, eu te marquei, adiciona. Pergunta. Aí ele me dá o celular, põe aí, que ele não sabe. E assim, e graças a Deus a agenda dele é cheia, porque ele também é fisioterapeuta, educador físico. Então ele também tem esse diferencial do Brasil, né? Embora ele seja equivalência aqui. Mas o que eu falo, quando a gente migra, de começo a gente vai ser humilde, pode me chamar de massagista, esteticista, de que você chama quiser, desde que goste do meu serviço, retorne, né? Com o tempo você vai ver no que eu sou boa e o quanto eu sou boa. Eu não preciso provar de imediato nada para ninguém. E aí, com o tempo, hoje, as pessoas já me chamam de doutora, e ainda brincam, não fiz doutorado, e não, vai me chamar de Miglis. E aqui eu vi a necessidade da gente se divulgar, da gente falar das nossas redes sociais, falar das coisas que a gente faz, né? Inclusive, a gente participou da premiação, né? Que teve aqui para imigrantes, que eu achei bem bacana. Ela me ensinou
além da premiação, né? Ela me ensinou, assim, como me mostrar autoridade na internet, que eu achava que se eu estivesse aqui, eu ia falar que eu era fisioterapeuta dermatofuncional, pós-graduada em ortopedia, isso, aquilo, que eu tinha uma bagagem de 20 anos, que eu especialista, que eu era preceptora da Unifesp, que eu fui preceptora no Brasil da Unifesp, que eu publiquei livros na Avenida Paulista, que eu achava que isso era arrogância falar tudo isso, que é muita coisa, né? E hoje eu vejo que não, você falar isso é autoridade, você demonstrar autoridade no que você é. E, infelizmente, aqui, por ninguém te conhecer, como te conhecia no Brasil, que nem eu não fui a uma foto do procedimento em rede nenhuma. E eu tinha tanto o meu consultório quanto os outros empregos sempre lotados. E um ano que eu saí da Espaço Laser, os donos vieram aqui visitar a Figueira da Foz, falando que eu ia voltar. Então, tipo assim, eu fui lá agora, em setembro, ela falou que também estaria de portas abertas e que é bacana saber que eu trabalhava bem, né? Lá é muito importante. E as portas estão abertas. Mas aqui a gente teve que, sim, se dar cara a tapa, porque pôr a cara na internet todo dia, ficar, olá, é pôr a cara a tapa. O que eu recebo de direct, você não pode trabalhar aqui, você é brasileira. Aí eu respiro fundo, educadamente, falo, muito obrigada pela dica. Assim. Mas eu tenho todas as equivalências, eu pago o RS, eu tenho a ordem, Ah, tá bom, eu pensei que você não tinha. Colegas mesmo. E eu acho assim, eu sendo fisioterapeuta dermatofuncional, ou as pessoas achando que eu sou esteticista, não tenho problema nenhum. Não é porque eu tô aberta, é que se eu fechar, os meus clientes vão para aquela pessoa, não vai. Cada um gosta de uma pau. Eu falo que o sol nasce para todos. As minhas alunas, tanto físio quanto esteticistas, eu tive turmas, né, diferentes, são daqui de Figueira da Foz. E quando eu viajei em setembro para o Brasil, que eu estava com bastante pós-operatório, e já estava numa fase até tardia, 3 meses, 2 meses, eu encaminhei para minhas alunas, assim, com muita confiança, porque eu ponho mão na mão e eu sabia que elas iam fazer da maneira que eu faço. Que você ensinou. Que eu ensinei. Então eu falei, eu encaminhei todos os meus pacientes para elas, e todas elas ficaram achando estranho, porque aqui não é comum isso, né? E no Brasil eu sempre fui assim também, eu sempre achei que o sol nasce para todos. E aqui, né, na sua trajetória aqui, como fazendo ajudando também quem está transitando para cá e dando aula, o seu trabalho na sua clínica e aqui em Portugal hoje, já licenciada, devidamente com todas as suas questões resolvidas nesse trânsito, você hoje já já ajuda, já presta uma ajuda direta a profissionais da sua área que também querem vir. Mas você já pensou em fazer isso mesmo profissionalmente, ajudar mesmo as pessoas a fazerem essa transição na sua área, na área que você pesquisou? Não, de alguma não. Eu pensei só em fazer os online, né, como tá muita procura. Sim. Então eu pensei em fazer os grupos. E assim, o que acontece? Tem muita fisioterapeuta que vem pra cá, que nem a menina do Algarve, eu dei aula, teve outras, eu dei aula para algumas turmas de fisioterapeutas. Uma trabalhava só com pilates, a outra trabalhava em UTI. Então, fisioterapeuta que está me assistindo, se você trabalha em UTI, aqui a gente não trabalha em UTI, tá? mas aqui a gente não trabalha em CTI, que aqui chamam CTI, né? Aqui é muito, essa gama é toda da enfermeira. E eu também trabalhei desde 98 até 2015 em UTI. Eu falo que das 7 aulas eu trabalhava com a doença e a tática beleza, né? Então, a gente aqui, a gente não faz tudo aquelas coisas que a gente faz no Brasil, estubar paciente, mexer no ventilador. Isso é tudo parte da enfermeira. Então, a gente não tem... o fisioterapeuta aqui não tem autonomia, na verdade, né? Então, tem uma área mais restrita, muito né? restrita. Você vai trabalhar em ortopedia, vem a prescrição do médico dos aparelhos que você vai fazer. E aí, eu migrei com 42, estou com 46 anos. Quando teve o ato médico no Brasil, há 20 anos atrás, né? Quando eu trabalhei na Unimed, vinha a prescrição, eu ia lá com a doutora Selma, que é uma fofa, que a gente se fala até hoje. Eu ia lá e falava, doutora, olha, minha conduta seria essa, explicava fisiologicamente, porque falava fisiopatologicamente, porque... Mas essa garra, não tenho mais, sabe? Assim, não quero provar. Eu quero fazer o correto. Então, eu resolvi abrir o meu espaço, porque eu vejo que tem gente que faz 60 sessões de fisioterapia de joelho e tá ruim do joelho. Aí você pergunta pra ele, você fez tudo calor superficial, que é como se fosse bolsa de água quente, que nem o calafrango. A gente viu na história da fisioterapia em 2000, lá no Brasil, num desenho, nem existia mais esse aparelho. Em 2004, a Unimed proibiu parafina.
Então, são os recursos que aqui utilizam no dia a dia, entendeu? Ainda utiliza. Aqui é utilizado, são esses até. E aí eu falo, aí eu chego pro cliente, que ele chama, o que você fez? Eu fiz choquinho, eu fiz parafina, eu fiz tudo calor superficial, o choquinho manda o sistema, ele, uma maneira bem grosseira, tá, gente? Se for para fisioterapeuta, eu explico legal. Manda um estímulo pro cérebro falando para a dor, ele vai parar a dor no sistema da comporta por 24 horas, depois vai voltar a dor. Não trata nada. Agora, nada trata. No seu processo aqui, o que você já está com a sua clínica aberta há quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você, acho que você vai compartilhar do que eu vou dizer aqui, de todo o conhecimento que um empreendedor traz, como eu já falei em outras vezes, até aqui hoje nesse episódio, de todas as especializações, de tudo que a gente traz de bagagem mesmo, de conhecimento, nada, não passa pelo fato de validar ou não você ter esse conhecimento, você não perde, né? Você vai validar a sua licença de trabalhar isso e reconhecer o seu diploma nesse território. E assim, todo o processo que você passou e que todos os profissionais que vão precisar fazer a validação dos seus diplomas aqui, reconhecimento das suas especializações, são válidos para iniciar um processo de trabalho em Portugal e começar uma história nova, né? Que é o que você e tantos outros imigrantes e empreendedores estão fazendo ou estão planejando fazer. E nós ou eles precisam fazer até se eles forem trabalhar para terceiro. De toda maneira, clínica. E se eles quiserem validar o ofício deles em Portugal, como qualquer outro profissional nessa área, se for um médico, for um dentista, se for um nutricionista, para trabalhar aqui, ou para alguém, ou para o seu próprio negócio, tem que validar. Para nós é relevante falar para o empreendedor, para a pessoa que quer fazer essas validações, para abrir o seu próprio negócio. Então, assim, o processo, como eu já falei em outras vezes, e todos aqui temos experiência para compartilhar sobre isso, o processo é um processo doloroso, um processo difícil, um processo que demanda de muita resiliência, de muito investimento, de tempo, de dinheiro, né? Então, que fique registrado aqui a minha imensa gratidão pela sua participação, a sua partilha da experiência, de tudo que você tem feito até aqui, estando há 1 ano e meio com a sua clínica aberta. O que conta é todo o tempo para trás que você ficou se preparando para abrir a sua clínica, né? E trabalhando para outras pessoas. E como foi no início da conversa, é muito comum que nós, empresários, imigrantes, empreendedores, tenhamos um tempo aqui passando por experiências com terceiros, né, trabalhando para outras pessoas. É essencial. Para investir no nosso negócio muitas vezes, ou para investir na validação dos diplomas, nas especializações necessárias aqui no país. E que fique muito claro para as pessoas que estão vindo, nesse caso aqui, para essas áreas que a gente está tratando aqui, restauração, fisioterapia, estética, que é um processo que demanda para todos, mas, sobretudo para esses que a gente está falando hoje, demanda de um planejamento, né, em todos os aspectos. Para a área de confeitaria, que é a área que a Irina está trabalhando, não é diferente, né, Irina? E eu antes é mais de... Antes eu não tenho tantas dificuldades, porque eu também pensei, muitas coisas, muitas regras. Sim, tem regras, mas tanto. Não, mas dadas as proporções, eu quero agradecer imensamente a riqueza de detalhes com que você trouxe isso para ajudar as pessoas, sabe, Nê? Porque o que a gente busca com esse ambiente aqui é que as pessoas, quando estiverem procurando uma informação relevante, que elas encontrem a gente, que elas encontrem no Pode Ir. Se eu tivesse tido esse Pode, né, antes de vir, eu teria vindo mais bem preparada psicologicamente, né, porque quando você fala, vou abrir, aí eu falo assim, tem que ter RS. Depois eu abri, 1 semana depois eu sabia que eu tinha que ter RS. Eu não sabia. Aí eu mesmo falei para a RS, mas eu abri e não tenho. Eu me aguentei, né, vamos dizer assim. Se eu falei, sem saber, posso assim, vai me dar, nunca pode dar, mas assim, é por desinformação. Sim, né? E a desinformação faz com que a gente gaste sempre muito dinheiro também, né? Então, muito obrigada mesmo pela sua partilha, pela sua presença aqui.
para nós é muito importante. Eu tenho certeza que para quem está assistindo também vai ser. Eu que agradeço o convite do PodA, esse projeto incrível, e todos que tiverem qualquer dúvida, empreendedorismo, entre em contato com a Billwork. Não é porque eu estou com ela, mas assim, é o que eu falei já desde o começo. A gente economiza tempo, dinheiro, estresse, porque a burocracia em Portugal não é a mesma burocracia do Brasil. Então a gente sabe muito da nossa área, mas a gente sabe zero sobre a burocracia de Portugal. É verdade. E para a área de confeitaria e pastelaria, embora você tenha dito aqui que não são tantas burocracias como por exemplo, para a fisioterapia, existem coisas que você passou e que você está aqui hoje fazendo. Hoje a Irina Bolos é um bolo renomado, reconhecido em Portugal. Pessoas de toda parte de Portugal não estou aqui contando uma história, não é verdade. A Irina vende para vários lugares de Portugal, né, Irina? Tem o trabalho hoje reconhecido, mas também passou por um processo, né? Foi utilizada como grupo do meu caminho. Elas ajudam muito, imenso. Elas ajudam para dizer qual documentos precisa, ajuda para abrir atividades, depois precisa, se calhar, para Figueira de Foz, precisa na Câmara Municipal, tem uma grupo de alimentação para tirar a licença, para fazer estudo, para fazer cafeteria na sua casa própria. Precisa ter condições, só precisa fazer estas regras todas e dá para abrir negócio da sua própria casa, né? A partir da sua própria casa. E hoje, para quem não sabe, a Irina faz os seus bolos a partir da sua própria casa. Sim, mas para pôr o lugar, já encontrei lugar para fazer tudo à parte. Para ter cozinhas ou para bolos. Ótimo, então já em breve vamos ter uma Irina Bolos para ir comer de taco, né? Porque na casa própria um pouco, não sei. Já cresceu o suficiente para sair de casa, né? Já cresceu. Porque uma coisa é fazer um bolo sexta, outra coisa e outro sábado, outra coisa é fazer todo dia, muitas encomendas. A casa já não... Mas começou assim, em casa, fez todas as licenças, né? Se passa por exemplo, A sua parte. Lá no Novo, que foi muitas encomendas, ganhas algum dinheiro e compras um forno novo, por exemplo, outra vez compras um frigorífico maior, depois compras um roubo da cozinha, assim, e agora já mais ou menos tenhas tudo já. Chegou o momento quando queres sair da sua casa para fazer, para filmar algumas aulas, porque já tens algum conhecimento e podes dividir esse conhecimento com gente. Sim. E acho que é assim. Vamos andando, vamos comer mais bolos e mais doces. Eu só tenho a agradecer, porque Irina é uma pessoa que, para mim, pessoalmente, é um exemplo. Porque nós que somos empreendedores temos uma resiliência já muito própria, né? Mas a Irina já me contou algumas coisas da história dela e ela acreditou no sonho dela, trabalhava para outra pessoa, né, Irina? Trabalhaste na restauração. E um dia ela decidiu que ela ia trabalhar para ela, né? E assim, e para mim também tinha pessoas perto de mim que acreditavam comigo e dizer, filho sempre disse, mãe, tu tens de trabalhar para realizar o seu sonho, não precisa realizar o sonho das outras. E também quero dizer para pessoas que tem algum sonho, tem que realizar o seu sonho, não precisa realizar o sonho dos outros. E o que a gente está trazendo aqui a respeito dessas experiências é para compartilhar ao máximo que a gente puder. Eu agradeço muito pelo compartilhar do Diego, que até aqui
esteve com a gente compartilhando não apenas da sua experiência, mas também daquilo que você entendeu como importante no seu processo para ajudar outros processos. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado aqui com a gente a sua experiência, pela sua dedicação de tempo. Eu sei que você está na maior correria, mas de trabalho como todos os empreendedores, mas na hora de restauração, quando a porta está fechada, está trabalhando, né, Diego? É isso aí, Vanessa. Assim, eu que agradeço a oportunidade aqui. Realmente a gente está trabalhando muito. A gente está abrindo um novo ponto. Então, eu saí de uma obra, tá acompanhando a obra lá para a nova operação, para ser em casa rápido e vir para cá. Então, assim, empreender é isso, é trabalhar até quando a gente está dormindo, a cabeça não para, né? Como o Jay-Z falou esses dias, quando a gente trabalha até as pessoas verem o nosso trabalho. E enquanto elas não estão vendo a altura do que a gente merece, a gente continua trabalhando. É isso, as pessoas acham que é sorte, né? Mas é trabalho. Empreender é trabalho, trabalho, trabalho. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço. Nossa, só queria perguntar se o marido aprendeu a filmar estas decisões. Só começou a aprender a dizer marido. O seu marido começou a aprender? Então, ele tenta, mas uma vez ele ficou para fazer um vídeo de 40 segundos falando sobre o que ele faz. Ele dava aula no Brasil, os novos alunos dele fizeram a faculdade. Ele é um excelente professor, ele fala muito bem. Ele até fala mais assim, tipo, doutor mesmo, até eu brinco. E ele ficou 3 horas para fazer um de 20 segundos. É uma questão de habilidade, gente. Eu super me identifico com ele. É super. Mas olha, a gente podia ficar aqui muito mais tempo, porque realmente não iria se conversar, né? Mas eu agradeço novamente a Irina, a Michelle. Agradeço imensamente a presença de vocês e a partilha desse dia, desse tema que é tão relevante para o empreendedorismo imigrante. E agradeço também a você que assistiu aqui até agora. Muito obrigada. Se você tem um amigo que está querendo empreender em Portugal, ou você se reconhece como empreendedor imigrante, esse é o canal que você vai ter todas as informações de especialistas, empresários, empreendedores, e a gente está aqui para compartilhar tudo que for possível para facilitar a sua caminhada. Muito obrigada até aqui e até a próxima. Obrigada.